Bem, agora oficialmente, né, estamos gravando nossa reunião. Boa tarde a todos. Muito obrigado por estarem aqui disponíveis para essa conversinha. Qual é a ideia aqui de hoje? É retomarmos aquilo que nós falamos há poucos dias atrás, sobre qual seria essa dinâmica de execução para os diagnósticos vocacionais em cada um dos municípios. No caso de vocês, saber como é que faríamos isso para Feliz Deserto, né? Então, o que nós precisamos sair daqui hoje, pelo menos, mapeado. Quem seriam esses atores-chave que deveríamos falar com nos municípios, aqueles representantes do setor público, a sociedade civil organizada, instituições de ensino, setor privado, né? Mais do que isso, discutirmos quais seriam os principais pontos para as visitas técnicas e bater essa agenda de quando isso aconteceria de fato, né? Então, antes de mais nada, antes de começarmos, ficou alguma dúvida em relação àquela nossa última conversa sobre a metodologia do diagnóstico, assim, esses grandes pontos que eu tinha apresentado para vocês? Dúvida alguma? Podemos seguir dali mesmo? Ao longo da conversa eu vou reforçando esses pontos, tá? Não se preocupem. Se ficou alguma coisa, eu vou batendo. A minha dúvida é de não saber as dúvidas, mas graças a Deus vai passar. Acontece. Passamos por isso todos nesse processo de construção, faz parte. Mais que isso, Djalma, né? Isso. Djalma, é um processo participativo mesmo. A própria metodologia, essa lógica, ela está sendo construída com vocês. Como eu mencionei lá, falando com o Zanin, esses 4 municípios iniciais de qual vocês fazem parte, são os grandes pioneiros, né? A metodologia Nova Juntos está sendo construída agora. Óbvio que a gente traz uma metodologia externa, já validada em outros ambientes, né? Mas para aplicação em municípios de forma tão específica assim, vocês são os nossos testes, por assim dizer. São os nossos municípios primeiros, os primeiros mesmo, que então a gente vai aprendendo com vocês e adaptando às realidades. A ideia é que ao final desses 4, nós possamos aplicar nos próximos 16, selecionados pela Inova Juntos também, e depois disso é Brasil inteiro. Aí é 5.600, utilizando isso que nós fizemos aqui com vocês, e se tudo der certo, colhendo bons resultados, né? Então é bem importante para a gente que isso seja construído da forma mais próxima possível, para ver como atender as realidades tão diferentes desse primeiro grupo já. São só 4, já são bem distintos uns dos outros, né? Feliz Deserto, por exemplo, é um caso bem específico ali que nós temos que tratar de forma mais clara o que nós vamos entender como vocação, se nós vamos trabalhar questões mais iniciais, ou se a gente já vai começar a pensar em como fortalecer a questão econômica mesmo. Enfim, a gente vai discutindo isso em mais detalhe ao longo dessas próximas reuniões. Então, para começar, a primeira coisa que a gente tem que bater aqui é uma data específica para a visita, né? Qual é a lógica dessa visita? A ideia é que ela dure uma semana, de segunda a sexta-feira, com atividades ali marcadas para cada um desses dias. Segunda e terça, bem, segunda normalmente vai ter um quê de deslocamento ali no começo do dia, né? Nós precisamos chegar até o município de vocês. Então, normalmente, o comecinho da manhã, até o almoço, no máximo, a gente pode estar comprometido com questão logística mesmo. Mas, fora isso, tarde de segunda, noite, se precisar, e terça-feira inteira, o que nós fazemos? Essa é a parte inicial de entrevistas qualificadas. É aqui que a gente entra em contato com esses atores-chave que foram previamente definidos e mobilizados, para entendermos esses diferentes pontos de vista sobre o município de vocês, ok? Então, essa é a etapa 1 que nós fazemos no comecinho da semana. Em sequência, quarta-feira, ali, talvez metade da quinta, se preciso, é quando nós fazemos as visitas técnicas. É quando vamos os principais pontos que vocês entendem como relevantes para que possamos ver na prática problemas potenciais. Nós já vimos ali nas conversas, o Netflix de Feliz Deserto, nas reuniões bilaterais até então, que vocês têm uma questão de uma usina muito forte, né? A pesca artesanal ali de forma mais para subsistência, mas é importante que a gente entenda se isso tem alguma relevância, não só econômica como social também, uma questão de tradição, cultura que precisa ser preservada. Enfim, toda essa questão do turismo também. Então, a gente tem que definir quais seriam os pontos interessantes de visita e que façam sentido logisticamente, né, para 1, 2 dias no máximo, para compor esse primeiro bloco de entrevista, depois visitas. Fechado isso, nós consultores utilizamos um pedaço ali da tarde de quarta-feira, então uns diazinhos já na cidade, né? Desculpa, na quinta, no finalzinho dessa parte, para compilar tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente viu, tudo que a gente escutou. É o que a gente chama de cenário completo. Vamos lá, a gente já vai para aí com todos os dados que nós temos disponíveis nas nossas bases, né? Então, esse é um trabalho nosso prévio antes de ir. No começo da semana, a gente escuta a população, é o que a gente chama de leitura comunitária.
E depois das visitas com essa perspectiva um pouco mais em loco, né, em campo da realidade do município, nós conseguimos traçar o que nós estamos chamando de cenário completo. Esse cenário completo, obviamente, ele é uma perspectiva dos consultores, né? E eu te garanto que eu nunca vou conseguir saber do município de vocês como vocês. Não interessa qual a minha formação prática. Isso é bem relevante nesse exato momento para falar do município de Feliz Deserto. Ok? Então, o que a gente faz com esse monte de informação? A gente devolve para vocês. É isso que a gente faz na sexta-feira. A gente realiza uma oficina em que nós pegamos os principais representantes desses primeiros grupos entrevistados, colocamos no mesmo ambiente, aí, momento 1 dessa oficina, a gente devolve essas informações. Olha, foi essa a nossa perspectiva enquanto consultores externos de tudo que nós vivenciamos e entendemos aqui conversando com vocês. Então, é a primeira parte devolutiva. Segunda parte, é quando vocês se metem. Se vocês concordam ou não, se faz sentido, se é por ali mesmo. E é assim que a gente constrói o diagnóstico de forma participativa. Beleza? Primeiro momento, então, a gente coleta informações, agrupa isso e devolve a vocês de forma participativa, com todos os envolvidos nesse processo, todos os representantes, né, de forma prática. Segundo momento, nós construímos e detalhamos com mais cuidado esse diagnóstico. A metodologia faz um pouco mais de sentido agora, em termos práticos, o que é o quê. Beleza? Então, essa é a lógica da semana. Qual a nossa sugestão de agenda, já pensando em toda essa trajetória de 4 municípios iniciais, né? A nossa sugestão ficou do dia 9 de maio até o dia 13, uma semana de segunda a sexta. Assim, já de cara, a semana parece estranha para vocês? É razoável? Isso dá... Temos um tempinho de preparação legal até lá. Então, eu acho que tá bom. De 9 Tá? a 13 de maio. 9 Aí a 13 de maio. já Diga, fica pode perto falar. da vinda dos portugueses também, né? É isso aí. A ideia é que a gente conclua essa parte inicial antes das visitas técnicas, exatamente para já ter esse insumo, caso necessário, para ter um ponto um pouco mais o que discutir de forma um pouco mais direcionada, né? E isso para todos os 4, tá? Vão estar todos prontos até então. Até essa parte da visita, que é 2 semanas depois, se eu não me engano. Isso. Beleza? Então vamos bater essa data, Beleza. tá, Gi? Feliz Deserto ficou mesmo do dia 9 de maio a dia 13. Então, ok. Temos que decidir agora, então, quem seriam esses grupos que vão ser entrevistados nos primeiros 2 dias. Aquilo que eu tinha mencionado, nós precisamos ouvir essas pessoas. Mais uma vez, é impossível para a gente, aqui de Brasília, entender as dores do local, né? E eu digo mais, é muito importante a visão da prefeitura, e essa é a grande experiência da CNM nesse processo, né? Intermediar, entender qual é a visão do setor público local. E sim, é fundamental para esse processo, mas nós temos que escutar também os outros setores, inicialmente de forma segmentada, um por vez. A gente escuta o setor público, depois a gente escuta a sociedade civil organizada, em sequência os empresários, depois as instituições de ensino. Não necessariamente nessa ordem, mas enfim, de forma segmentada, para evitar confusão inicialmente, para ser sincero. A gente consegue construir uma pauta bem organizada, dependendo do número de pessoas. Existem formas distintas de lidar com esses grupos, né? Se for um grupinho assim de até 10, pode ser simplesmente um grupo focal, uma dinâmica específica. Se for um grupo mais reduzido, só, digamos, 2 representantes, que é o mínimo que a gente gostaria para cada grupo, aí é a entrevista qualificada e direcionada mesmo, a conversa um pouco mais pautada. Então, o que a gente tem que definir agora é exatamente quem seriam esses representantes. É possível que vocês ainda não tenham conseguido delimitar com clareza o que seria cada um desses representantes, né? Mas é importante só a gente pensar e já começar a tentar construir quem seriam. Quem é importante, quem existe no município de vocês, o que já está meramente ali organizado, se possível, para que a gente possa acioná-los e mobilizá-los para participarem disso. Bora começar esse trabalhinho agora? Vamos lá. Vamos. Então, setor público local. Quem seriam, assim, os nossos pontos focais que vocês acham crucial falarmos a respeito, pensando nessa lógica de diagnóstico vocacional do município? Setor público. Prefeitura, legislativo, os representantes da população local, né, a nível político. A gente pode falar. Eu acredito, tem que falar nomes ou tipo. Por Não exemplo, eu precisa de nome acredito que agora. os vereadores, secretários municipais Uhum, que sejam moradores da cidade, né? uhum.
setor público. A Ó, gente já, mais uma vez, a gente precisa aqui de pelo menos 2 representantes. Obviamente, quanto mais pessoas representando cada um dos segmentos, maior tá. a diversidade de opiniões, né? Mas no mínimo 2 representantes para cada. Tá, Porque, mas de aí novo, me esclarece agenda. Claro. uma coisa. A gente fala nome agora ou a gente fala assim, não, um Não representante é do necessário. legislativo e um Não representante do precisa de poder? nome agora não, tá? É Tá, só pra gente já pensar, porque, cara, é uma questão de agenda séria aqui, né? A gente precisa pronto. que eles sejam disponíveis para essa conversa inicial e que depois voltem para a oficina na sexta-feira. São 2 momentos distintos que a gente tem que pensar nessa agenda e deixar isso bem organizadinho. Por isso também o tempo já de antecedência para organizar isso. Então, eu colocaria um representante do Poder Legislativo e um servidor Uhum. público municipal de carreira do município. Beleza, um do legislativo, pelo menos, e um de carreira. Ótimo, me parece bastante razoável. Assim, em algum momento a gente vai ter que envolver a prefeita também, né? Até por uma questão de cordialidade e de participação nesse Sim. momento, mas ela não precisa participar necessariamente dessa construção. Ela pode Eita, ser o representada, né? vice-prefeito, né? Uhum, O vice-prefeito também eu acredito que seja bem interessante. beleza. Tá, então, assim, a nível do setor público, acho que nós, em geral, com esse trabalho da CNM, o setor público não é uma grande dificuldade nossa, né? A CNM já está bem mobilizada nesse sentido, faz parte da lógica do projeto de atuação da entidade. Então, a questão que mais é só garantir que eles estejam cientes do que se trata. A gente tem que chegar no dia, eles têm que saber o que a gente quer, né? Esse é um trabalho nosso com vocês, não se preocupem. Ao longo das próximas semanas, a gente vai construindo essa familiaridade com os temas, o que a gente espera dessas reuniões. Ninguém vai às cegas para lugar nenhum. Fiquem tranquilos nesse sentido, ok? Então, acho que o setor público, como eu imagino sempre, é o mais tranquilo para a gente agora. Agora vem os mais difíceizinhos. Sociedade civil organizada. Eu vi que vocês têm iniciativas, por exemplo, de incentivo ao empoderamento feminino. Existe algum grupo, alguma liderança específica nesse sentido? Questão dos pescadores também. Pelo que todo foi dito nas reuniões de vocês, é basicamente subsistência, né? Então pode ser que seja um segmento da população importante de ser ouvido. O que vocês acham desse tipo de grupo, de Eu acredito das sugestões? artesãs, a representante da Associação das Artesãs, acredito da questão dos pescadores também. E Existe uma associação de artesãos organizada? Pô, que legal. Quando tem grupos assim já relativamente organizados, eles usualmente tendem a ter uma pauta de prioridades melhor estabelecida, né? Isso costuma ajudar bastante nesse tipo de processo. sim, tem essa. É... Conta Conselho Municipal, não, né? Nesse caso, Pode não. contar. Assim, desde que não seja uma representação de cunho só político, né? Se representar os interesses da sociedade em si. Normalmente não é muito difícil. Eles brigam com a prefeitura? Se sim, eles tendem a representar a sociedade civil organizada. Não, não. Quantas indicações você acredita que a gente poderia fazer nesse ponto? Mesma lógica, assim, pelo menos 2, quanto mais melhor, desde que a gente consiga organizar esse pessoal numa sala específica para falar sobre o assunto que nos interessa, né? Artesãos, pescadores. Eu não sei se existe alguma coisa a nível de agricultura. Alex, ele não sabe dizer agricultura, ou alguma associação de agricultura familiar, alguma coisa assim. Cultura Ou a familiar gente também está seria vinculado a legal. Coruripe. Não acho que creio com o Coruripe, mas a gente pode chamar o Cacá, né, que fazia parte da agricultura familiar. A gente pode chamar pronto, representação da agricultura familiar no município. Eu acredito que seja interessante. Legal, pessoal. Acho que já temos assim pelo menos umas orientações de por onde ir, né? Isso já é bem-vindo. Agora, em relação ao setor privado, tem a usina, com certeza alguém vai ter que participar para a gente ouvi-los, né? Mas mais do que isso, existe alguma associação comercial, alguma apresentação de micro e pequenas empresas do município? Não sei, como é que essas empresas se organizam e se fazem ouvir por aí? Então, tem a usina Coruripe, tem uma fábrica aqui que utiliza a agricultura do coco, né?
tem tá fugindo a memória. Lá no Povoado Pontes, Alexandre, aquela questão do mel. A Casa do Mel, né? Tem a UPA, só que a UPA entra com as artesãs. É privado aqui, é privado, né? Pronto, a Casa do Mel, que fabrica mel, Ó, né? esse é um outro ponto interessante. Esses grupos, por vezes, vão se confundir, tá? Especialmente para municípios menores, é comum que as demandas sejam um pouco cruzadas, tanto as Isso. demandas de sociedade quanto as demandas empresariais. Acaba sendo um pouco incomum. A questão é simplesmente que, sim, não tem problema de repetir, se for o caso. Nós só vamos orientar as conversas para um foco diferente em cada um dos grupos, né? As artesãs podem contribuir, por exemplo, sobre questões de gênero, questões de, enfim, dificuldades de acesso de mulheres, de crianças, a questão da construção familiar em um grupo, e no outro falar sobre as dificuldades dos negócios, dos empreendimentos. Não é um problema. Okay? Então, não precisam se limitar a fazer nomes diferentes, se for o caso. Nós só temos que pensar em grupos, segmentos que poderiam representar bem essa compreensão da realidade do município para esses segmentos distintos, beleza? Certo. O último grupo que nós precisamos pensar, então, seria instituições de ensino. Bem, se houverem faculdades, universidades atuando de forma ativa no município, são sempre bem-vindos. Se não, diretor regional de ensino, diretores de escolas mais importantes, enfim, quem que costuma falar em nome da educação do município fora do segmento da prefeitura, né? A gente só tem 5 escolas no município, 4 municipais e uma escola estadual. Como você quer? A gente não tem instituições de ensino de ensino superior, Uhum. a gente não tem instituto federal, então instituição de educação só essas 5 unidades. Se a Como gente você tem um quer? representante de cada, nós conseguimos ter o panorama tão completo de termos de representantes da educação do município, né? Como? Se nós tivermos um representante de cada uma dessas escolas, nós conseguimos traçar, então, um ponto de vista quase completo sobre a educação do Isso. município. Está relativamente Perfeito. fácil. Perfeito. Beleza. A gente pode pegar os diretores de cada escola, não é isso? Diretores ou alguém que eles indiquem, de novo, vamos ter questão de agenda aqui muito séria, né? A Pronto, gente tem uma boa perfeito. antecedência agora, mas a gente sempre sabe que na semana em si podem acontecer milhões de problemas. Faz parte da vida. Verdade. Então, ok, já conseguimos pensar nesses grandes representantes. Nesse momento, como eu tinha mencionado para vocês, ainda está muito na lógica de pensarmos quem poderia falar sobre. Em seguida, nós temos que começar a mobilizá-los de fato, né? Aí é um trabalho que nós vamos ter de dever de casa coletivo aqui. Como nós podemos ajudar vocês, eles têm que estar cientes de tudo isso. Eles precisam entender qual é o Inova Juntos, o que nós estamos fazendo, qual é a relevância deles participarem disso tudo. Eles têm que estar dispostos, né? Nada que é forçado, nada que pode ser forçado. É participativo todo o processo, então eles têm que ter interesse em entender por que isso funciona, por que isso ajudaria o município de vocês. Esse é o nosso trabalhinho aí para as próximas semanas, junto com o fechamento das agendas formais para o processo acontecer. Então, isso a gente fecha a lógica dos 2 primeiros dias, né, as entrevistas qualificadas. Logística para esses dias. Nós precisamos de espaço para receber esse pessoal. Como isso costuma ser feito? Frequentemente, algum espaço da prefeitura é utilizado para essas entrevistas e a gente recebe esse pessoal, mas também é possível, se for o caso, nós visitarmos eles em algum lugar que faça sentido para eles também. A gente tem que pensar a melhor estratégia dentro da lógica de atuação do município. O que vocês sugerem nesse sentido? Eu sugiro que a gente convide ele para um local único e, como é conversa individual, né? Não precisa de um auditório, não precisa ser, precisa de uma Não, nesse sala, primeiro né? momento são salas, que vai ter equipe de consultoria, esses representantes, a gente conversa ali umas 2 horinhas no máximo com cada grupo, fecha isso segunda e terça-feira, e a gente só precisa garantir depois, na sexta, que volte pelo menos 2 representantes de cada um desses grupos, né, pra gente fazer aquela validação coletiva. Aí o espaço provavelmente vai ser um pouquinho maior. Eu já ia propor o espaço que a Câmara Municipal
tem, sendo que na sexta eles fazem sessão, então não vai poder ser lá. Mas eu imagino que não seja tanta gente, não. Vamos lá, 2 representantes de cada um. Seriam 8 pelos segmentos, mais os pontos focais, a equipe de vocês, né, e a nossa. Vamos lá, umas 20 pessoas limite, talvez? Acho que estourando, dá umas 20 pessoas, né, para sexta. 20 pessoas, né? Acho que não é um espaço tão grande assim, né? A gente faz aonde ali, pelo amor de Deus? 20 pessoas. Teria que ser na sexta. Não, vamos deixar na Câmara, no auditório da Câmara mesmo, e se a gente pensar em um espaço melhor, a gente fala. A gente tem tempo, como eu falei, é só para a gente já ir pensando nessas necessidades. Isso. Beleza, então aqui a gente já começou a pensar os 2 primeiros dias e já um pouco sobre o último, né? Sobre a sexta. Visitas técnicas, o que vocês têm em mente? Assim, o que a gente viu assistindo as conversas de vocês ao longo desses últimos 1 ano e pouco, né? Nós vimos que tem uma praia muito importante para o turismo local. Nós vimos a questão da usina, o potencial artesão. Vocês ganharam até alguns prêmios de municípios, né? Bem interessante isso. Então, assim, são só sugestões nossas do que nós assistimos. Mais uma vez, vocês sabem melhor do que eu sobre isso tudo. O que vocês já conseguem pensar agora que seria importante? Pensa, vem um monte de gente de Brasília que nunca passou por aí. O que eles precisam saber, ver na prática mesmo, para conseguir entender tudo o que vocês estavam falando sobre potenciais e dificuldades do município? É isso que a gente quer ver. André Gil, você pode falar os pontos assim? Eu acredito que o André Gil já tenha algum mapazinho traçado. Bom, pela conversa que eu não sei se ele escuta, não sei se ele está com áudio. Os pontos aí seria a Associação do Artesanato, a Colônia dos Pescadores, né? A gente poderia ver, a gente tem grupo religioso aqui, a igreja, né? A igreja central, que a gente tem na verdade, o Feliz Deserto cresceu ao redor dessa igreja, né? Enfim, o grupo de artesãos a gente tem 3, na verdade, né? A gente tem Fala aí mais, André. O que seria? Tem o povoado que a gente tem que ir, né? O povoado Pontes, que lá é onde se encontra essa questão do... André, a gente não está escutando não, você está falando, mas a gente não está escutando não. A questão do... Tá não saindo. O microfone está aberto, pelo menos. Eu escuto um Eu acho que o chiadinho quando fone você dele que fala. tá ruim. Agora tá me ouvindo? Agora Opa, tá. tudo bem, André? Quando vocês mandaram Agora tá mais não. para fazer um roteiro, a gente fez em cima, no caso, das potencialidades do município, né? E em cima do tema que foi aceito e como um acordo pelo grupo aqui do Feliz Deserto. Então, aí a gente tem, no caso, o litoral, ele é extenso e ele está sofrendo com especulação imobiliária, está começando a crescer e precisa de um melhor planejamento, né, de parte do município, né? A questão do povoado, que ele fica entre unidades de conservação, ele tem potencial turístico para o turismo de aventura ou todo o turismo ambiental. A questão do artesanato é forte, como o Djalma mesmo falou, né? Eles são associações já bem estabelecidas, com o CNPJ. Aí, no caso, tem a UPA, e, no caso, ele é um trabalho que é a parceria da prefeitura, que é a questão do empoderamento da mulher, né? E com o pessoal da usina, e que é a questão da reutilização, no caso, de resíduos da usina transformados, agregando valor a esse produto que é bem, no caso, bem visto, né, perante a... Então, para essa visita, a gente colocou o litoral, que é curto, são só
parece que são 12 quilômetros de lista de praia, né? E para mostrar justamente o município tem as estradas, assim, está caminhando para a organização, tem um projeto que o município participa, que é Cidade Limpa. Então, a estrutura do município está bem conservada, então eu queria mostrar, no caso, as praças, as ruas, e a questão que o desenvolvimento, né, o que pode ser como potencial para o município, já que o território do município, o litoral de Alagoas, ele está crescendo, a expansão, a questão do turismo e a questão também como é que diz, a compra do pessoal de fora dos países comprando para fazer aqueles condomínios fechados, né? Então, a comunidade não está preparada para receber esse tipo de público e, assim, do que foi o diagnóstico. Ele não tem, assim, uma formação adequada. Seria justamente isso, uma formação em cima disso, para mostrar que o município tem potencial e a comunidade está preparada para receber essas inovações, né? Entendido, André. Eu vi que em relação a essa questão das praias, por exemplo, parece que vocês têm um litoral super bonito, mas que estão sofrendo com um problema de lixo, né? A questão dos turistas passarem rápido e acabarem deixando, enfim, dejetos de forma geral e poluindo as praias. Isso é um problema de fato? É algo ainda contornável? Tá tranquilo? Legal. Não, mas que bom, eu vi que você já tem toda uma pauta aí de visitas, né? Esse não é problema, não, para o município, não. Até porque o Estado não tem até 2000, tinha a questão da compactuar, a questão do resíduo sólido. Então, o município, perante a questão municipal, ele é bem assistido nesse sentido. Então, é uma cidade limpa, com a comunidade consciente. Até porque a gente imaginou até de ver a questão de uma cooperativa, de coleta, mas no município mesmo não tem. Até a comunidade não tem essa cultura de compra. É só compra essencialmente a compra. Está entendendo? Então, a questão Entendi. mais esclarecer a comunidade do potencial que tem o município, que ele pode crescer ainda mais com a comunidade. Tá, então já estamos aqui começando a pensar em vocações, mais do que isso em como ajudar essa exploração do potencial do município, né? Pela conversa aqui rápida com o André, já falamos um pouco sobre a questão de educação, protagonismo local, vários pontos que nós vamos ter que explorar com um pouco mais de cuidado ao longo das entrevistas e com certeza vai ser tocado durante a oficina. Obrigado, André. Acho que agora o grande esforço é fazer isso caber em 2 dias de visitas, né? Tem uma pauta boa aí de agenda para a gente cumprir, mas legal. Então, vocês já pensaram bem sobre o que nós deveríamos ver sem falta. Ótimo. Gente, então, assim nós já fechamos, ó, pelo menos em grandes blocos, o que seria a dinâmica dos 2 primeiros dias, né? Quem são essas pessoas, esses grupos que têm que ser representados para que nós falemos com eles. Aí agora, então, fechar espaço, pensar em questão de agendas com esse pessoal, mobilizá-los, fazer com que eles entendam do que se trata. Nossa próxima tarefinha com eles. Questão das visitas, igualmente, pensar em logística. Assim que a gente conseguir definir exatamente quem é a equipe Nova Juntos que vai, né? Eu imagino que umas 5 pessoas, provavelmente, mais os nossos guias aí do local, quem é que vai acompanhar a gente nesse processo. Pensar nessa logística inteira, como nós vamos operacionalizar esse processo todo durante os 2 dias. E, por fim, agora a questão das oficinas. As oficinas, ela é uma parte extremamente relevante, é dali que surge o diagnóstico de fato, mas em termos de planejamento, o que nós temos que pensar em grande medida onde vai acontecer, porque nós vamos utilizar esses agentes já mobilizados e entrevistados nos 2 primeiros dias e trazer alguns representantes deles para a oficina, né? Então a grande questão aqui é espaço e disponibilidade de tempo. A oficina ela tem que ser um pouquinho mais longa do que as entrevistas. Se as entrevistas duram até umas 2 horas só, a oficina precisa de umas 3 a 4 horas para esses 2 momentos poderem acontecer. Mais uma vez, aquele momento inicial de devolutiva da consultoria e um momento secundário de construção, que a gente chama de construção de futuro, construção participativa, né?
que é onde o diagnóstico nasce. Fechados esses momentos da oficina, nós saímos do município, despedimos de todo mundo. Provavelmente vamos ficar com saudade de vocês, né? Faz parte do processo. E aí, até uma semaninha depois, a gente refina isso tudo que a gente aprendeu nessa oficina e entrega, de fato, o produto diagnóstico participativo para vocês. Fez um pouco mais de sentido agora, Djalma, Alexline e André, a metodologia como um todo. Acho que agora a gente conseguiu ir passo a passo, né? Falar sobre como isso vai ser feito na prática. Tudo tranquilo? Ficou alguma dúvida? Fez sentido, ficou tranquilo, tudo certo. Ótimo. Então, próximos passos aqui nossos, né? Nós temos que, de fato, agora definir isso tudo. Já fizemos as grandes pinceladas, sabemos quem é que a gente tem que acionar, precisamos começar a acioná-los. Precisamos começar a agendar isso tudo e colocar em pautas mesmo para aquele dia, para os dias de visita, né? Vai ser de 9 de maio a 3 de maio? Beleza. O que vai acontecer na segunda? O que vai acontecer na terça? O que vai acontecer na quarta, na quinta, na sexta? Onde, com quem? São nossos próximos passos. É isso que a gente agora tem que se desdobrar um pouquinho como tarefa de casa para a próxima semana. Beleza? Minha sugestão é que nós já começamos a pensar nessa fase inicial dessas pessoas. É fundamental que elas estejam envolvidas no processo inteiro também, né? Então, ó, daqueles grupos que vocês mencionaram, para cada um daqueles setores, para quando que vocês acham que vocês conseguem pensar nisso com a gente e definir os nomes agora, de fato? Agora é a próxima etapa que você tinha falado, já. A gente precisa dos nomes das agendas de disponibilidade, né? A gente tem uma previsão de quando poderíamos ter isso? Cara, assim, seria ótimo a gente ter isso para a semana que vem para a gente já começar a pensar em como trabalhar com essas pessoas, né? Pronto, então, uma semana. Na próxima sexta a gente entrega os nomes, então. Boa, pode então, ser? até a final da semana que vem a gente tem esses nomes já bonitinho e de preferência já com essa questão de disponibilidade. Acredito que antes, né? Mas no máximo até sexta. Claro, faz sentido. Beleza, esse acho que é o nosso próximo grande passo. Pessoal da Lorena e pessoal aqui da equipe R10, ficou alguma dúvida, algum ponto que a gente não tratou? Não? Tudo certo? Tudo certo. Então, Djalma e equipe, Alexline, André e Hilda, muito obrigado. Esse processo inicial tinha um pouquinho mais de tempo na agenda, mas sinceramente eu acho que a ideia aqui agora era construirmos um pouco junto e quebrar um pouco a cabeça sobre o método, né? Aí agora, nas próximas semanas, a gente vai mantendo esse contato. Pode deixar que aqui a minha equipe vai voltar a falar com vocês, reforçar o que a gente conversou aqui, bater esses prazos, para que a gente não perca esse contato e garanta que tudo esteja bem organizadinho para a nossa visita, beleza? Esse produto é bem relevante tanto para a gente quanto para vocês. Claro. É porque eu não fiz anotação nenhuma. Vocês vão mandar para a gente um compilado dessa reunião? Ou a gente... deixar. A reunião está gravada, né, para começar, mas mais que isso a gente está aqui fazendo esse acompanhamento todo, não se preocupa. A gente tem aquele grupinho no WhatsApp. Pronto, está tranquilo então. A gente faz... É Alexline agora falando. Ok. Anotei cada vírgula se você precisar, Djalma. Pronto, perfeito. Não tem erro. É isso aí, pessoal. Maravilha, Obrigadão então. pela disponibilidade. A gente vai se falando, tá? Então a gente fica Obrigado. por até sexta-feira que vem e a gente discute com mais atenção esses detalhezinhos todos, ok? Perfeito. Até mais. Até logo. Tchau, Obrigadão, galera. Boa tarde para todo mundo. Tchau, pessoal. Até mais.